Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 4. Primeira Timóteo capítulo 4. Nós vamos ler dois versículos, capítulo 4, versículos 15 e 16. 1 Timóteo 4, versículos 15 e 16. Diz assim: pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto a você mesmo como aos que o escutam. Mais uma vez, pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto a você mesmo como os que o escutam. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo dando orientação a Timóteo, e ele orienta Timóteo a continuar praticando tudo aquilo que ele estava fazendo, que ele estava falando do reino de Deus, mas acima de tudo ele estava vivendo para a glória de Deus, estava vivendo para ganhar almas, mas também estava vivendo. Ele estava vivendo a vida. É por isso que Paulo fala: olha, pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto, ou seja, a fim de que você cresça, a fim de que você continue o processo de crescimento. E é uma coisa que a gente pode aprender nesses dias, é continuar crescendo, não crescendo em estatura somente, ou para os lados ou para frente, mas crescendo como gente, crescendo como pessoa, como ser humano, crescendo para ter uma vida que ao final você possa dizer: puxa, que bom, valeu a pena. Mas para isso é preciso praticar aquilo que é bom. Você está praticando aquilo que é bom? O que você está praticando hoje está melhorando a sua vida, está incentivando a sua vida, está trazendo uma satisfação dentro de você ou não? O que você está fazendo hoje, ele está sendo bom para você, ele está, além de te aproximar de Deus, fazendo com que você enxergue a você mesmo, e você diga: puxa vida, eu não sou tão mal assim, eu sou uma pessoa boa. Porque se você não se sentir uma pessoa boa, pode deixar, viu? Se você não se sentir uma pessoa boa, né? Eu queria falar, irmãos, eu comecei lendo sobre esses dois versículos e nós vamos continuar neles, mas eu queria falar sobre um artigo e sobre uma enfermeira que cuidou de várias pessoas terminais, uma enfermeira de paliativos, e ela escreveu um livro, e o livro é o seguinte: os 5 maiores arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Os 5 maiores arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Interessante isso, porque ela disse que quando chega nessa hora, quando vai chegando perto, né, do porque ele vive, né, a segunda parte é meio complicada de cantar. E quando enfim chegar a hora
em que amor. Quando chega nessa parte, a gente quer, já estou crucificado, a gente muda de música. Não é? A gente muda porque a gente, quando chega nisso, a gente fica confuso. E ela colocou assim: o primeiro, as pessoas disseram para ela: eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, e não a vida que os outros esperavam de mim. Ou seja, eu queria ter vivido uma vida que eu gostasse dessa vida, e não que os outros esperassem daquilo que eles queriam que eu fosse. E tem muita gente vivendo assim. Tem muita gente vivendo em função do outro e não vivendo para si. Olha só, deixa eu botar fogueira no teu casamento. Segura, peão. A Bíblia fala que nós somos uma só carne, amém? Para quem é casado, não é verdade? Uma só carne, Zé e Sandra. Porém, Deus trabalha na individualidade deles. Se o Zé perder a individualidade dele por causa da Sandra, alguma coisa está errada. Forte isso, né, Sandra? Porque ele não nasceu grudado com a Sandra. O Silvanir não nasceu grudado com a Miriam. Eu sabia que ia chegar aí, né? Nasceu sim? Não, aí não pode. Famílias, gostos, história viraram uma só carne, mas no princípio não era assim. E tem coisas que a gente carrega até hoje. Isso eu estou falando de casamento, mas vamos falar de cada um. Você não precisa viver aquilo que os outros querem que você viva. Viva aquilo que você sabe que você pode viver. O que foi que nós comemoramos dia 7 de setembro? Dia da independência. E tem gente que é presa até hoje, porque vive em função daquilo que os outros querem que ela viva. Já pensou nisso? Para quando chegar lá, porque ele vive, posso crer no amanhã, você não diga: eu queria tanto ter vivido aquilo que eu sonhei, aquilo que eu queria tanto ter vivido uma vida que eu tivesse sido também fiel a mim. Opa, agora pode pegar ele lá. Errou até a mãe. Errou a mãe, mas tudo bem. Pode. Peão. Esse tipo de arrependimento, ele é comum nas pessoas. Mas ela diz: não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Porque a Bíblia diz que nós vamos comparecer diante do Senhor e nós vamos dar cabo da nossa vida. Deus vai julgar a Sandra separadamente. Deus vai julgar o Zé separadamente. Não vai ter lá de mãozinha dada, chegamos, não. Embora vocês queiram, né? Deus vai julgar o Rodolfo, Deus vai julgar a Edna, Deus vai me julgar, a Heloísa, a irmã Maria Nazaré, individualmente. Mas Senhor, eu quis fazer, eu quis agradar, os outros falaram, Deus fala: olha, não, eu tinha sonhos, eu tinha projetos, você poderia ter vivido muito mais do que você viveu. Irmãos, isso é sério. Isso é sério porque a vida passa. A vida passa. E essa geração vai se tornando uma geração que vive em função do outro, não tem vontade própria, é todo mundo robozinho, é todo mundo acostumado a dar só o like. É uma geração voltada para aquilo que o outro diz e pensa, mas deixa de existir. Por que geralmente pessoas que têm espontaneidade falam: não, eu não concordo com isso, se tornam pessoas indesejadas.
Ah lá, tá vendo? Lá vem, não concorda com ninguém. Lá vem o do contra. Lá vem aquele que dá tudo para trás. Muitas vezes essa pessoa está falando aquilo que ela pensa. Porque é ela sendo ela. E Paulo está falando, olha, para que o seu progresso seja visto. E quando você não caminha dentro de princípios que você quer viver, você acaba fechando o teu progresso. Você acaba embarreirando você mesmo, se torna o seu pior inimigo. Porque você limita você por conta de você mesmo, por conta do que falam, por conta daquilo que você viveu. É a geração transferência, né? Ah, eu sou assim porque eu vivi isso. Tá, você viveu isso, mas você não precisa ser isso. É diferente. É por isso que Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, cuida de você. Ele era pastor da igreja lá. E ele está falando, Timóteo, ó, esse povo vai te matar. Fica aí, né, irmã, né, pastor Túlio? Esse povo, não, a carapuça. Cuida de você, Timóteo. Vai no cardiologista, vai no psicólogo, vai na nutricionista, né? Os acima de 50, vai no urologista. Cuida de você, Timóteo, porque quando enfim chegar a hora, vai ser para você. Irmãos, as pessoas vão sempre querer mais da gente. Queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado, as pessoas vão sempre querer mais de você. Sempre. Diga assim, ó, você nunca vai ser o suficiente. Você nunca vai ser o suficiente. Pode falar. Está apertando um calo vocês aí, né? Porque não existe coisa pior do que arrependimento. Não existe, né? Mas o arrependimento é horrível, né? Ah, se eu tivesse feito aquilo. Ah, se eu tivesse tido aquela. Ah, se eu tivesse casado com aquele outro. Aquela outra. Ah, se eu tivesse continuado naquele emprego. O arrependimento é amargo igual giló, gente. É por isso que ele está falando, cuida de você, Timóteo, abre o olho. E a enfermeira aqui está falando, ó, as pessoas quando chegam lá na virada da curva, elas se arrependem, eu queria ter vivido mais para mim. Aquela música do... Eu queria ter nanado mais, trabalhado menos, né? Como é que... trabalhado menos, como é que chama aquela música? Epitáfio. Quem que é? Titãs. Música que a gente podia cantar na igreja, sabia? E só mudar o estrofe dela. Meu Jesus vai me proteger, mesmo se eu andar distraído. Não ficaria legal? Eu queria ter visto o sol nascer, não é? Eu queria ter visto o sol nascer. Eu podia ter visto tanta coisa, irmãos. Mas você acha que eu vou acordar às 5:30 da manhã para ver o sol nascer? Faz para você ver. Ou o sol se pôr. Porque quando chegar aquela hora que você não puder mais fazer isso mesmo, na cama, porque está... Aí já foi. Segundo, as pessoas dizem, né, reclamam quando chega a hora. Eu devia ter trabalhado menos. Mas é vagabundo. Tem que trabalhar 12 horas por dia. Tem. Não. Eu não deveria ter trabalhado tanto. Dinheiro é importante, não é, irmãos? A gente não vive sem ele. Mas como não vive? Você tem que comprar as coisas. Mas às vezes a gente está exagerando. Daqui um pouquinho o Arthur vai estar com 5 anos, né? Daqui um pouquinho o Arthur está com 15.
Mãe, pai, essa é minha namorada. Lembra do Igor quando era bebezinho? Ainda esses dias atrás, né? Mãe, ó, essa aqui é fulana. Eu devia ter aproveitado mais. As meninas já estão grandonas, né? Ainda não, pastor. Irmão, não tem coisa pior do que chegar ao genro em casa e pedir para namorar. Vontade de matar. Esse dia, minha irmã me mostrou uma foto de um pastor que tem 4 filhas. Eu falei, nossa, isso deve ter sido castigo. 4 genros. Eu deveria ter trabalhado menos. Porque a gente não vai levar, irmãos. Eu poderia ter feito outras coisas também. Esse dia a gente estava comentando na aula lá de psicologia profissional, do trabalho, perdão, de pessoas que depois de 30 anos fazendo a mesma coisa, resolvem mudar de profissão. E mudam. Depois de 15 anos fazendo a mesma coisa, não chega, não aguento mais, eu vou mudar. E começam a ter uma vida melhor. Às vezes acontece muito disso. Porque depois que passar, depois que for, não vai adiantar, filho. Ah, eu consegui, ganhei muito dinheiro, agora eu vou gastar tudinho com médico. Eu vou gastar com geriatra, eu vou gastar com... E eu não aproveitei. O que Salomão fala lá no finalzinho? Vaidade, tudo é vaidade. E ele, gente, Salomão fez de tudo, estudou de tudo, fez de tudo que você imaginar, ele fez, coisa boa e coisa ruim. Aí no finalzinho ele fala, é tudo vaidade. É tudo vaidade. E é legal a gente ouvir isso, porque é um estudo com base científica até. Irmãos, a gente precisa trabalhar, e é importante, o pastor está falando para a gente ser, né? Não é isso, não estou falando isso. Estou falando que você pode pensar na sua vida e começar a colocar os pingos nos is, para que depois você não se arrependa. Terceiro, eu gostaria de ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Lá na viradinha da curva, quando a gente já está com o pezinho na Nova Jerusalém, pode ser que eu devia ter expressado os meus sentimentos. Ô Lu, eu não gosto desse tênis seu não, viu? Estou falando agora para você. Pronto. Estou falando para a Lu, mas é bonito o tênis dela, gente. Brincadeira, Lu. Não, eu não quero fazer isso. Pastor, vem aqui correndo. Agora eu não vou. O pastor falou não para mim. Silvanir, você precisa vir fazer uma visita agora. Está pegando fogo no meu casamento. Joga água. Agora eu não estou afim, eu não posso ir, eu não estou me sentindo em condições de ir. Expressar os seus sentimentos. Você teria coragem, você que é casado, de falar algo que você nunca falou para a tua esposa agora, que está aqui, ó? Ou você que o esposo está em casa? Expressar o sentimento, olha, você podia melhorar nisso, sabia? Tem coragem? Às vezes é necessário, de repente não tenha. Mas tem muita gente sofrendo porque não fala o que está sentindo. Tem muita gente adoecendo porque o seu patrão, mas eu vou perder meu emprego, pastor, então não sei a hora. Aquele vizinho que
faz algumas coisas que você não gosta, para aquele empregado que você está por aqui porque o cara é forgado mesmo. Expressar, falar, ou falar outra coisa. Olha, eu não estou legal, eu não estou. Irmão, nós estamos no Setembro Amarelo, ok? Que é a campanha contra o suicídio. Esse mês 4, né? Ontem, o quarto que aconteceu. 4 pessoas. 4 tentaram e 1 aconteceu. Mas no mês de agosto teve uma outra senhora. 3. Gente que muitas vezes não conseguiu colocar o que estava sentindo. A gente estava conversando agora, né? Essas coisas acontecem sem que a gente perceba, não consiga perceber nada. Mas estava tão bem, estava sorrindo. Robin Williams, lembram dele? Aquele artista, comediante, Robin Williams, né? Que fez lá o Doutor, não sei o quê. Uma babá quase perfeita, um dos melhores que a gente tem aí. Se enforcou com o cinto da calça na porta. Já tem uns 6 anos isso, 5 anos. Mas ele fazia todo mundo sorrir. Mas ele não sorria. Ele não teve coragem de expressar os sentimentos dele. Aquele Whindersson Nunes lá, né, que é comediante, eu não gosto dele não. Mas tudo bem, o povo gosta. Ainda é pressão. E tantos outros que a gente conhece. Talvez você mesmo, você mesma, coisas que você precisa colocar para fora e você não coloca. Aí lá no finalzinho, quando porque ele vive e quando então, aí você vai querer colocar. Vai querer colocar para fora, aí já foi. Uma das dificuldades do ser humano, sabe qual que é? O enfrentamento. É quando eu falo, irmã Heloísa, ó, seu café hoje não deu certo. Ah, pastor, o senhor me magoou. Joga fora esse trem, vamos fazer outro, né? É quando a gente fala para o outro, olha, esse negócio não está bacana. Mas o intuito é que a coisa melhore. E a gente tem dificuldade com frases que passam para a gente negativamente, entre aspas. Lembra que eu falei domingo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Vocês ouviram o áudio do Guilherme? Agradecendo, que coisa linda. Mas antes dele sair aquela coisa linda, ele teve febre, ele babou, teve convulsão, febre alta, entendeu? Antes de tudo, de a gente ouvir aquele áudio, foi ruim, mas depois ele expressou o sentimento. Gente, obrigado por vocês terem orado por mim. Então, queridos, pense sobre isso, né? Talvez expresse um pouco mais, fale, converse, mas buscando um bem maior. Não é soltando os cachorros, não. Né, irmã Cida? Agora eu estou bem, deixou todo mundo mal. Não, a irmã Cida não é assim não, gente, tá? Pelo amor de Deus. É lá em casa. Você já viu gente assim? Que depois que chutou o pau da barraca, derrubou tudo. Aí está todo mundo depressivo. Expresse, mas busque sabedoria para expressar também. Porque senão, o que essas coisas, o que isso gera na gente, irmãos? A gente fica doente. Estava vendo agora lá na faculdade, estava tomando um cafezinho e chegou um rapaz novo lá. Novo. Mas eu sinto, ele deve ter uns 22 anos. Mas bem aqui, ó, tem uma mancha, sabe aqueles cabelos brancos? Quando fica branco, isso aí é sintoma de gente estressada. Dá manchas
Não é o meu caso do Zé, isso aqui é a idade. Mas ele tem o cabelo pretinho, mas bem aqui, ó, ele tem um monte de cabelo branco. Estresse. Eu conheci uma pessoa que ele tinha, assim, parecia um dálmata. Era redondinho, certinho. Mas aí era estresse. Não expressava. Não expressava. Quarto, eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Cadê os seus amigos? Aqueles amigos de infância, Silvanir. Aquele que derrubava manga, né? Aquele que ia pescar lá, lambari, lá em Pereira Barreto. Aqueles amigos de outrora, cadê eles? Cadê Lu? Aqueles amigos que, deixa eu ficar aqui, roubava melancia, roubava galinha, roubava manga, irmãos. Manga roubada é melhor que comprada. A gente era criança e roubava mesmo. Aqueles amigos de outrora, aqueles amigos que de repente você passou, você cresceu, você casou, você foi embora e... Puxa, que saudade do Joãozinho, quando a gente apertava a campainha e saía correndo, quando quebrava a lâmpada do poste. Aí isso é feio, mas a gente quebrava para fazer cerol. Amigos, manter contato. E aí, como é que você está? Eu estou com 5 filhos. E você? Eu tenho 6, ganhei de você. Não sei, já sou avô. Não sei o quê. Porque depois, queridos, quando chegar no porquê ele vive, quando enfim, já foi. São coisas que a gente deve pensar hoje, para que depois a gente não fique reclamando. Tem muita gente amargurada. Agora, como aqui só tem crente, tem muito crente amargurado. Já viu crente amargurado? A pior coisa que tem é crente amargurado, cara fechada, se arrepende de tudo. Eu me arrependo, eu me arrependo. Que mesmo com Jesus no coração não consegue ser feliz. Crente amargurado é aquele que se estivesse aqui hoje, ainda bem que não está, estava se moendo de raiva para pegar esse menino aqui, mas deixa ele lá, gente. Para mim não está atrapalhando, pode deixar ele lá, tá, irmão? Fique em paz, deixa ele cair, bater a cabeça, está tudo certo. Fique em paz, porque ele está crescendo na igreja. Enquanto ele não quebrar nada, tá bom. Mas tem crente amargurado que uma hora dessa estava se remoendo. Vou pegar esse moleque, ele vai ver só. Porque é criança. Daqui a pouquinho vai estar o Arthur debaixo das cadeiras. Chorando. Então assim, queridos, vamos trabalhar para a gente ser melhor, viver melhor. Pastor, está ruim, está difícil, sabe, essas notícias que a gente recebe, irmãos, isso destrói o meu coração, uma notícia como dessa de ontem. Eu não conheço, vi só por foto hoje, mas eu fico imaginando na família, porque é um assunto que me interessa muito e eu não sei porquê. Então a gente precisa aprender a viver melhor, aproveitar os momentos. Eu falo para a Claudete, falo lá em casa para algumas pessoas, conta uma piada. Quem aqui sabe contar piada? Sabe contar, irmã? Sabe sim, você tem umas piadas boas. Você tem cara de que você é mãe de Simval, como é que não tem piada? Conta uma piada, irmãos. Conta uma piadinha, faz um negócio diferente. Não precisa ficar encoraçado. Isso não vai te levar a lugar nenhum e você vai adoecer.
Claro que cada um tem um jeito, cada um tem um biotipo, tem um caráter, tem uma forma de se expressar, mas trabalha para ser agradável com você mesmo. Tem gente que não é agradável nem com ela mesma. Você já viu gente assim, que não é agradável com ela mesma? Que se olha no espelho e tem raiva dela. Seja agradável. Por isso que é bom a gente ir avançando na idade, porque daí tem coisa que já não, né? Coisa que, deixa pra lá. Vou esquentar a cabeça com isso, para quê? Não vai valer de nada. E quinto, desejar que eu me fizesse mais feliz. A enfermeira, ela catalogou pelo menos cinco reclamações de pacientes terminais, de gente que ao final reclamou de que deveria ter feito e não fez, coisa que poderia ter sido, lugares que poderia ter ido, e a gente vai limitando a gente. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês, e o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Timóteo: cuida de você mesmo, não tenta ser apoio para alguém se você não é apoio para você mesmo. Você vai só somatizar coisas difíceis para você. É claro que nem sempre a gente está bom, nem sempre a gente vai estar 100%, mas Paulo está falando: Timóteo, cuida de você. Um pouquinho antes ele vai falar, que Timóteo ele tinha problema de gastrite, ele tinha problema de uma espécie de uma úlcera, uma gastrite. Ele fala: você pega um cálice de vinho, mistura com água e bebe, porque era curativo, e é curativo, é bom. Mistura com água. Cuida de você, cuida de você, porque depois que as coisas desandam, aí a gente quer fazer campanha, a gente quer fazer um monte de coisa. É igual a pessoa que ficou 30 anos fumando, 50 anos fumando, aí se converte e vem para a igreja com um câncer no pulmão. Pastor, ora para ser curado. Eu falei: meu filho, faz o prever, você vai morrer. 50 anos, você quer que eu vou orar para você ser curado? Cuida de ti mesmo, cuida de você, não vou enganar ninguém. Cuida de ti mesmo. Quando é que eu tenho que cuidar de mim? Agora. Hoje, essa semana eu fui lá no postinho já agendar. Eu quero fazer uma bateria de coisas, não sei o que eu vou encontrar, mas eu vou cuidar de mim mesmo. Para quê? Para que eu me torne um bom dispenseiro no reino de Deus, para que eu me torne uma pessoa segundo o coração de Deus. Lembra daquela passagem que a Bíblia diz que se você não cuida bem da tua família, como é que você quer cuidar das coisas do reino de Deus? Isso está dizendo que se você não cuida de você, como é que você quer cuidar das coisas de Deus? Não é para a gente ser egoísta, é para a gente cuidar. Esse dia eu conversando com uma pessoa, eu falei: minha filha, quanto tempo você não vai no salão? Não. Vai no salão, deixa marido, deixa filho, deixa cachorro, vai fazer o que você... Qual mulher que não gosta de ir no salão, gente? Vai no salão, faz mecha, pinta a unha, pinta o pé, faz massagem, tenha o seu dia de princesa. Seu filho vai crescer, seu cachorro vai crescer, vai morrer, e você vai ficar aí. Falei para ele e para ela. Não é? Gisele, vá no salão. A cara do Alan. Pega o cartão e vai no salão. E deixa o Arthur com o Alan. Se vira nos 30.
Cuida de ti mesmo, viu? Cuida de ti mesmo. Alan, cuida de ti mesmo, filho. Daqui um pouquinho, pega a bicicleta, põe o Alan na cadeirinha, ó. 50 quilômetros pedalando. Cuida de ti mesmo, irmãos. A gente precisa aprender essas coisas, porque é Deus quem está nos ensinando isso. Vou encerrar. Como é que chama aquele negócio lá? Que você faz? Quantos aqui já fizeram pilates? Pode levantar, ué. Aê! O Zé já tem uns 10 anos que faz pilates. Estica tudo. Ele faz mais coisa que eu. Cuidando dele mesmo. Irmão, 70. Ó. Bonitão. Então, queridos, vamos aprender a cuidar da gente, porque se nós queremos ser terapêuticos para os outros, nós precisamos ser terapêuticos para nós. Porque o que vai chegar aí é só bomba. E o que tem chegado? De pessoas necessitadas, pessoas passando por lutas, pessoas passando por traumas. E se a gente não estiver bem, ou pelo menos trabalhando para estar bem, como é que a gente vai ajudar? Então fala para o seu irmão, cuida de você mesmo. Não, irmão, fala de fé, cuida de você mesmo. Pergunta assim, você que está com a sua esposa aí, o que eu preciso fazer para cuidar mais de você? Eita, pergunta aí, Alan, que eu quero ouvir. A Gisele morre de rir. Amém, queridos?